Esta semana, a Hora de Baco desenha o perfil de um enólogo e produtor que teve e continua a ter um papel decisivo na afirmação dos vinhos alentejanos. É tempo de conhecer João Portugal Ramos. Nascido há 55 anos em Lisboa, foi no Alentejo que se afirmou como enólogo e produtor. Há quase 3 décadas a criar vinhos, João Portugal Ramos é um dos exemplos mais consistentes da capacidade de, por um lado, elaborar produtos de eleição para apreciadores e, por outro lado, vinhos de grande consumo com níveis de qualidade apreciáveis. Um percurso inspirador para a moderna vitivinicultura portuguesa. Venha daí comigo. João Portugal e Castro de Oliveira Ramos nasceu a 23 de abril de 1953 na freguesia lisboeta de São Sebastião da Pedreira. Nado e criado numa família de arquitetos, sempre foram outros os interesses e as inclinações que marcaram a sua infância e juventude. Amante da caça desde muito jovem, um vício que ainda hoje cultiva com afinco, o futuro profissional de João Portugal Ramos começou a ser moldado pela ligação à terra dos avós maternos. A vinha, os vinhos, as vindimas, a adega, o cheiro ao mosto preencheram o cotidiano e alimentaram os sonhos do futuro produtor e enólogo. O meu avô materno, João Portugal e Castro, era uma pessoa muito relacionada com o campo, com as vinhas. Só para lhe dar uma ideia, tínhamos uma adega de vinho branco, uma adega de vinho tinto. Eram 65 hectares de vinha. Portanto, sempre vi fazer vinho. Mas também vi fazer tanta coisa e não abracei. Por exemplo, olha, a minha família é uma família de arquitetos. O meu avô, arquiteto, do Porto, aliás. O meu pai, arquiteto. O meu irmão, arquiteto. O meu filho, arquiteto. Não sei quantos sobrinhos arquitetos. Até há quem me chame arquiteto dos vinhos. O gosto pela viticultura e pela arte de fazer vinhos acabou por impor-se naturalmente. Depois, nessa altura, nós no terceiro ano tínhamos que tomar uma opção. E eu tomei a opção de estudar indústrias, onde, além do vinho, estava, portanto, os azeites, moagem e panificação, laticínios e enologia, viticultura e enologia. Pronto, depois, à medida que fui avançando no curso, cada vez se formou mais na minha mente que era a enologia que eu queria. Circunstâncias da vida alteraram o projeto de exploração de uma quinta familiar próxima de Dois Portos, uma das freguesias de Torres Vedras. Com apenas 26 anos de idade, surge um convite que se revelou decisivo. Eu, quando fui estagiar para Dois Portos, o objetivo seria a minha mãe, os meus avós, tinham uma quinta ao pé de Dois Portos. E a ideia era eu ficar como funcionário público na estação vitivinícola em Dois Portos e acompanhar a quinta da minha família. Infelizmente, depois da morte dos meus avós, os meus pais e tios tiveram que vender a quinta e eu fiquei com o meu projeto sem lugar para o meu projeto, para desenvolver a minha atividade de enólogo. Nessa altura, tive 2 anos, enfim, altura complicada, pós-25 de Abril, tive 2 anos fazendo muito pouco, quando surgiu o convite e a oportunidade para ir, portanto, como enólogo e gestor e gerente da adega cooperativa da Vidigueira, a convite do meu amigo José Maria Almodóvar. Chegado à Vidigueira, Portugal Ramos não cai na tentação de fazer tábua rasa dos métodos tradicionais de fazer vinho. É então que descobre o papel importantíssimo que os adegueiros tinham nesse tempo. Tive a sorte de trabalhar no princípio da minha carreira com um adegueiro fantástico na Vidigueira, que é muito importante. A empatia, a ligação, a confiança mútua com os adegueiros, nessa altura era o key factor. Se não tivesse essa ligação e se o adegueiro não tivesse confiança em si e vice-versa, nada funcionava. Os adegueiros na altura eram uma peça muito importante. Repare que o enólogo aí tinha uma função meramente quase de analista. Com responsabilidades na cooperativa alentejana, João Portugal Ramos começa a transformar o papel do enólogo em algo mais do que um mero técnico encarregado das análises. E é das coisas que mais me orgulho na minha carreira, é ter contribuído, e acho que contribui bastante, para a profissão de enólogo ser devidamente respeitada. E hoje em dia, de facto, o enólogo de há 30 anos não tem nada a ver com o enólogo de hoje em dia. O enólogo de há 30 anos era um enólogo, a maior parte deles, funcionários da Junta Nacional do Vinho, que recebiam o seu vencimento da Junta Nacional do Vinho e depois recebiam um fee de análises que faziam e de informações que prestavam ao adegueiro, que no fundo era o verdadeiro dono da adega, era o adegueiro. E eu acho que o que foi feito na minha geração
foi prestigiar a classe dos enólogos. Portanto, o enólogo hoje em dia é uma peça sem a qual nenhum projeto destes vive. Há uma outra personalidade alentejana que marca profundamente a carreira do jovem enólogo. O vinho, numa adega cooperativa, quando se fala de grandes volumes, uma pessoa tem que ter a noção média qualitativa do ano. Isso é muito importante para os lotes que estão a darem aos altos e baixos, porque assisti a muitos projetos de grande volume, como as adegas cooperativas, não terem de facto uma noção clara do valor da colheita e os lotes, à medida que iam sendo engarrafados, iam sendo mudando o perfil do vinho. Um melhor, outro pior, um melhor, outro pior. Eu aprendi muito com o Paulo Lourenço, ou seja, há aqui uma média que tem que ser respeitada, que é no fundo o valor da colheita em si, e o objetivo é engarrafar um vinho constante do princípio ao fim. Também não queria deixar de referir o meu amigo Zé Neiva Correia, que me ajudou também ao princípio, porque era uma pessoa com muita experiência que eu conhecia há muitos anos. Ajudou-me no pequeno pormenor, uma remontagem mais bem feita ou menos bem feita, uma trasfega. E essa escola, a mim, uma pessoa diz-se que, para mandar fazer, tem que saber fazer primeiro. Admirador das mudanças introduzidas pelos produtores do Novo Mundo, foi na tradição vitivinícola gaulesa que Portugal Ramos aprendeu a respeitar as qualidades e as diferenças dos chamados vinhos de terroir. Na estante do estudante e do jovem enólogo, os livros dos mestres franceses ocupavam um espaço privilegiado. Em relação a quem me impressionou nessa altura, de facto, os franceses, alguns enólogos, não posso negar o Émile Peynaud. O Émile Peynaud, eu estudei para os livros do Émile Peynaud com 20 anos, 21 anos, 22 anos, tenho os catrapázios todos do Émile Peynaud. Há muitos vinhos bons em Portugal, cada vez há mais e cada vez há melhores enólogos. Agora, os da minha geração, de facto, que mais me marcaram, não posso negar aqui, já disse várias vezes publicamente, o engenheiro António Francisco Avilés, quando nasce os primeiros vinhos em Pinhal Novo, deu uma sapatada nisto, não há dúvida nenhuma. Novas ideias, vinhos menos oxidados, vinhos a evoluir o chamado oxirredução e não só oxidação, castas novas, novas tecnologias, barricas pequenas, fermentação em barricas, enfim, um grande pontapé para a frente. E não posso negar, e hoje em dia é meu sócio, o Zé Maria Soares Franco. Eu dizia sempre, muito antes de imaginar, alguma vez me passaria pela cabeça vir trabalhar com o Zé Maria, que eu acho que é o enólogo mais consistente português. João Portugal Ramos ficará na história da moderna enologia portuguesa. Foi um pioneiro porque associou à importante função de fazer o vinho, e à arte de fazer o vinho, uma nova função que foi importantíssima a partir dos anos 80, o marketing do vinho. Como consultor, ajudou desde cedo os seus clientes a promoverem os seus produtos. Isso é qualquer coisa inovador e que acontece no panorama da vitivinicultura portuguesa a partir dos anos 80. No início dos anos 80 do século passado, quando João Portugal Ramos dava os primeiros passos como criador de vinhos, o Alentejo tinha uma expressão residual na vitivinicultura portuguesa. Desde então, o peso dos vinhos alentejanos no mercado interno passou de uns inexpressivos 2% para os atuais 44%. É justo reconhecer que Portugal Ramos é um dos principais obreiros deste domínio incontestado do Alentejo vinheteiro. O primeiro grande vinho desenhado pelo enólogo é o Paço dos Infantes, da colheita de 1984. A partir daí, inicia-se o que o próprio enólogo designa como a época gloriosa das consultorias, com passagem por grandes casas, Quinta do Carmo, Cooperativa de Pegões, Tapada dos Chaves, Cooperativa de Reguengos. À medida que o meu nome fosse sendo reconhecido, e esse prémio do Paços Infantes foi muito importante, a seguir fui convidado para Reguengos, enólogo da Cooperativa de Reguengos, onde vinha a reencontrar o engenheiro António Paulo Lourenço. No ano, isto passa-se em 86, nesse ano o meu amigo Júlio Bastos desafia-me para vir engarrafar o vinho da Quinta do Carmo, porque eu fui o primeiro responsável com ele, eu e o Júlio Bastos, para enchermos o primeiro vinho, em 1985. Enchemos o primeiro vinho em 85, embora a minha contribuição como enólogo na vinificação é de 86. O meu primeiro vinho, responsabilidade total, é 86, tendo engarrafado 85. Em 87 sou convidado para a Tapada dos Chaves, em 88 para a Cooperativa de Porto Alegre e em 89 dou o meu primeiro passo fora da região. Começo a colaborar no Ribatejo com a Quinta do Casal Branco, da família Vasconcelos. A partir daí foi um não parar. E digamos que o auge da minha época de consultorias passa-se na década de 90. Tinha 24
consultorias. João Portugal Ramos tem um papel decisivo na qualidade do vinho alentejano da década de 80. Marcas tão importantes como Tapada do Chaves, Quinta do Carmo e Paço dos Infantes têm a sua assinatura. No arranque dos anos 90, João Portugal Ramos e a sua empresa Consul Vinos ampliam os serviços a todo o país. Cobre o Douro, o Dão, Ribateus, Terras do Sado e sempre fortalecido no Alentejo. É nessa altura que contrata alguns enólogos para ampliarem a sua equipa e um deles é neste momento um enólogo destacado, agora em funções a solo, como consultor, Rui Reguinga. Ainda antes de se estabelecer por conta própria em Estremoz, em 1992, o enólogo radica-se definitivamente em terras alentejanas e começa por encarar a sua vinha como um mero expediente para sustentar a casa. Eu compro a casa onde vivo hoje em 88. Portanto, a partir daí, os dados estavam lançados, era no Alentejo que eu queria viver e foi no Alentejo que comecei a minha atividade também de produtor engarrafador. Curiosamente, a minha vinha plantada à volta da minha casa, o objetivo não era fazer vinho, era, de alguma forma, isto os tempos mudam, era de alguma forma arranjar um pouco uma renda para me ajudar a sustentar o monte, etc. Depois, a partir daí, os tempos vão mudando, comecei a olhar para isto, sabe como é que é? O que é verdade hoje muda amanhã. Comecei a ver que, de facto, tinha uma hipótese, havia uma oportunidade de, digamos, de me radicar aqui, de começar a construir o meu projeto de raiz e olha, correu-me bem. A trabalhar cerca de 500 hectares de vinhedos na região de Estremoz, com uma moderna adega no Monte da Caldeira, Portugal Ramos produz cerca de 3 milhões de garrafas. Os tintos dominam a produção e os mercados externos asseguram já 40% da faturação da empresa. O produtor considera que o projeto está ainda em consolidação, mas os passos seguintes não serão para crescer. O projeto está longe de estar consolidado, mas digamos que em termos de volume estou na velocidade de cruzeiro. Acho que é um projeto com uma dimensão média. Para ser um projeto familiar até diria que é um projeto grande, embora, como sabe, o Alentejo é muito grande e, portanto, os projetos do Alentejo nunca são muito pequenos, mas eu acho que, em termos de dimensão, gostaria de estabilizar por aqui. As duas últimas colheitas encheram as medidas do produtor alentejano, sobretudo a de 2008, que anuncia vinhos de qualidade, mesmo nos produtos de grande volume. Este projeto é um projeto com algum volume, ou seja, vocês têm uma dimensão já, mesmo para o Alentejo, muito razoável, o que também prova, em certa medida, que é possível fazer vinhos de referência como o João faz, há muitos anos, mas também vinhos de volume. Por se fazer um pouco mais de vinho, ou fazer um pouco de volume, não quer dizer que se abandone aquilo que nos move e aquilo para o qual todos trabalhamos, que é a qualidade aumentar e à medida que se aumenta também um pouco os volumes, essa mesma qualidade de acompanhar esses mesmos volumes. Depende com certeza muitas pessoas, depende de ter pessoal adequado, depende de ter a adega adequada a essa mesma produção e depende principalmente, sabe de quê? Nós temos na cabeça sempre que para o ano podemos fazer melhor e que nunca podemos descurar que sem qualidade não se vai a lado nenhum. E eu nunca sou satisfeito com os vinhos que faço, acho que pode ser sempre melhor. Qual é a sua opinião da situação atual do Alentejo e dos vinhos alentejanos? Olha, eu acho que está cada vez melhor. Acho que está cada vez melhor por várias razões. E eu começo por falar das castas. Repara, hoje em dia os projetos novos que têm sido no Alentejo têm olhado para castas diferentes, castas melhoradoras. De facto nós precisávamos, porque aqui estou como o outro, aqui tudo vai bem. Todos os novos produtores, que todos juntos representam uma quantidade apreciável de vinho novo que chegou ao mercado, são projetos que tiveram essa noção, escolheram castas melhoradoras e os resultados estão à vista. Portanto, eu acho que esses resultados continuam, essas uvas provêm de vinhas ainda relativamente novas, que à medida que forem atingindo a sua maturidade, só melhora. A aprendizagem com os erros praticados noutras regiões, aliado aos favores do clima, explicam a atual liderança dos vinhos alentejanos. Eu digo que em Portugal não conheço nenhuma região onde, fazendo as coisas como elas devem ser feitas, não se possa produzir um bom vinho. Não conheço nenhuma. E apontei-me a primeira. O que eu digo é que as coisas correram melhor no Alentejo. Digamos que o que se fez no Alentejo, talvez por ter sido uma região que estava mais atrás, portanto, não repetindo erros do passado, se fizeram as coisas melhor. E depois está claro, depois este clima fantástico ajuda, não é? Em 2008, o produtor assume um novo desafio. Em parceria com o seu amigo de infância José Maria Soares Franco, João Portugal Ramos investe o nome e o capital num grande projeto duriense, o Duorum.
Estou muito satisfeito com o projeto do Douro, muito satisfeito, está-nos a correr muito bem. Aliás, não temos vinho, o problema é termos vinho a menos, mas as coisas fazem-se devagar, não perdendo nunca o rumo da qualidade e isso, enfim, como sabe, se eu já tenho essa perspectiva, hoje em Sós Franco terá ainda mais, ou pelo menos tanta, e eu acho que os portugueses estão a aceitar muito bem, porque tem um vinho, enfim, bom ou não, como lhe digo, é discutível, um vinho um vinho diferente, a um preço convidativo. E eu acho que isso é o importante e é aquilo que distingue. O João gosta mais de fazer, dá-lhe mais prazer fazer os grandes volumes ou os vinhos de nicho, os vinhos mais concentrados? Bom, a mim dá-me prazer fazer tudo, porque eu acho que mesmo os vinhos, como falámos há pouco, de algum volume, têm que ter muita qualidade. Porque aí está o grande desafio e aí está o mercado e aí está o grande campeonato. Portanto, nós não podemos, por um vinho ser mais barato, não quer dizer que seja pior. Todos nós sabemos que os vinhos, enfim, têm uma grande latitude de preços, desde vinhos mais baratos até vinhos quase inatingíveis em termos, pelo menos, do meu bolso. E eu acho que há que contemplar os consumidores a todos os níveis com produto de qualidade. Portanto, desde baixo até cima tem que ter qualidade. E eu acho que tenho demonstrado isso, que se pode ter vinhos com algum volume, não diria grande volume, mas com algum volume, com a mesma qualidade que sempre nos norteou. E que vinhos de grande produção sugere o produtor? O Ois, eu aconselho vivamente a provar o Ois 2007, já era bom, e o 2008 é fantástico, vai sair agora, porque é de facto o vinho com maior volume, mesmo o próprio Marquês de Borba tem vindo ano após ano a melhorar e a ter mais concentração, que é o que todos nós queremos. De cor granada médio, este tinto alentejano sugere fruta vermelha, com presença compotada e ligeira nota de vasilhame. Na boca é amigável, de densidade média e taninos bem desenhados, com o final algo seco. Vai bem com arroz de galinha. Mas os vinhos muito concentrados não são consensuais. Sabe que às vezes não é fácil nós percebermos o consumidor. O consumidor às vezes prefere vinhos menos concentrados. Nós, enólogos, procuramos a concentração, a baixa produção, que se traduz inevitavelmente em vinhos mais concentrados. Às vezes o consumidor depara-se com um vinho, digamos, mais acessível e essa concentração às vezes até pode ser prejudicial, porque as pessoas não estão preparadas para um vinho daqueles. Estão preparadas para uma coisa mais fácil, uma coisa que bebam sem pensar. E o que vem um bocadinho ao arrepio, ou contraria a nossa tese, que a qualidade é muito ajudada por tal concentração. Sem concentração não há qualidade, é um vinho diluído e eu, pelo menos, não gosto de vinhos diluídos. As preocupações do enólogo são temperadas com o realismo do empresário. Uma família média portuguesa que consuma uma garrafa, uma família normal, um casal com 2 filhos, que consuma uma garrafa de vinho por dia, se um vinho na prateleira a 3 euros, 3 euros vezes 30 dias são 100 euros de vinho por mês, não é? Quer dizer, pesa. Esse consumidor português vai se deparar, não só consumidor português, diria também consumidor português, e a nível mundial vai se defrontar cada vez mais com boa qualidade a bom preço. E aí, de facto, está o mercado. Porque depois os outros vinhos, o Icon, os que vendem 2.000 garrafas, 3.000 garrafas, isso podem pedir o valor que quiser, que há sempre quem pague. Agora, o mercado não está aí. O mercado não está aí, nem pode estar porque as pessoas não têm dinheiro. Que vinhos dentro do seu portfólio é que destacaria neste momento? Bom, nós achamos que, eu acho que o nosso, pelo menos aquilo que eu entendo como o melhor vinho que tento produzir, são 2 níveis. É o Marquês de Borba num estilo mais clássico e talvez o Quinta da Viçosa num estilo mais irreverente, mais moderno. Sendo que sou muitas vezes apontado, e os meus amigos e as pessoas que conhecem bem o nosso portfólio e o nosso projeto, apontam muitas vezes o Vila Santa e o Marquês de Borba como 2 expoentes máximos da relação qualidade-preço. Eu quase que diria que o Marquês de Borba é um case study em Portugal, porque com aquela qualidade e com aquele preço, o volume que fazemos, que são cerca de 600.000 garrafas, é uma qualidade invejável e o consumidor de facto reconhece e premia. De cor retinta, este reserva sugere fruta silvestre, com notas resinadas de madeira e fundo terroso e especiado. Na boca é denso, aveludado, fresco e persistente, com taninos muito nobres. É excelente para acompanhar carne bovina, da grelha ao forno. Vinho de casta única, de cor rubi intenso e carmim. Frutos vermelhos expressivos, com nota achocolatada, especiarias vivas, com presença doce de balsâmicos e tostados. Tem boca amigável e faz boa companhia a um bife, de pimenta ou café.
Na sua vida de enólogo, houve algum vinho que o tenha marcado especialmente? Houve vários. Como lhe digo, a gente tenta fazer sempre melhor, mas houve numa época determinante para mim, não só como um vinho que me marcou, como uma qualidade incrível e era diferente o vinho era diferente. Era melhor, era bom e era diferente. E ainda por cima esse vinho projetou-me a mim para uma série de consultorias que foi a partir desse vinho que o meu nome começou a ser mais conhecido. E esse vinho era um vinho feito com uvas do engenheiro José Maria Almodóvar e a colheita era de 84. E esse vinho, curiosamente, ganhou o melhor vinho da produção. Nessa altura era o grande concurso em Portugal, era o vinho da produção. O delegado da Junta Nacional do Vinho chegava a uma adega e fazia uma baliza da produção. É que isto é importante dizer. Fazia uma baliza, ou seja, fazia um lote da adega. E esse era o vinho que ia a concurso. Um adegado meu antigo, o Sr. João Serra, dizia-me assim: ó Sr. Engenheiro, mas qual é a fineza de uma adega de 2 ou 3 milhões de litros ter um depósito de 5 mil litros bom? Não custa nada. Interessa ver o que é que sobra dos outros 2.995.000. O vinho depois foi comercializado com a marca Passos Infantes. 84. De que eu ainda tenho, mas do pomar. Enfim, é um vinho já com 24 anos ou 25, ainda está bebível. Mais conhecido por produzir grandes vinhos tintos, Portugal Ramos tem dado particular atenção à melhoria dos brancos da casa e revela uma novidade para dentro de alguns meses. Para terminar, também a novidade que queria lhe dizer aqui em primeira mão é que vamos ter pela primeira vez um Vila Santa de lote fermentado em barrica branco. Portanto, vai ser engarrafado em abril, maio, e é a primeira vez que vamos lançar um Vila Santa branco. Sem ser monovarietal, porque tínhamos o monovarietal Antão Vaz, que em 2007 se chamou Vila Santa. Será que um especialista de tintos também é capaz de apreciar um bom vinho branco? Esta nova vaga que diz: eu vinho tinto é que é, com peixe, eu bebo vinho tinto, eu não sou nada assim. Eu acho que cada vinho tem o seu momento oportuno de consumo. Nós ainda por cima vivemos num país fantástico, com imensos dias de sol, com uma costa fantástica, com ótimo peixe. Eu não me concebo a mim mesmo a estar numa esplanada, num dia de calor, a comer um peixe grelhado com um vinho tinto. Eu gosto de um bom branco e consumo muito vinho branco. Diz-se que o queijo é bom com vinho tinto. É um engano, o queijo é bom com vinho branco. De cor amarela clara, este branco de Portugal Ramos tem aroma limpo, com fruta branca e ligeiro mentolado. O meio de boca é melado e o final agridoce. Deve ser servido a 9 graus e harmoniza com peixinhos da horta e outros petiscos vegetais. Premiado, medalhado, reconhecido. Com uma carreira que está longe do ocaso, Portugal Ramos tem uma vida recheada de bons momentos. E há sempre episódios inesquecíveis. A primeira vez que foi feita uma prova de vinhos alentejanos provados por um júri internacional, no Hotel do Bussaco, em que ia ser atribuído o Prémio Prestígio Fernando Guedes. E eram 16 vinhos, salvo erro, alentejanos. Hoje seriam 216 ou 316, nessa altura foram 16. E eu enviei 4 vinhos e ganhei o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E curiosamente, os 4 vinhos foram feitos por métodos totalmente diferentes. Tem piada. Olha, um em talha, a antiga que eu preciso em talha. O outro com ânforas argeluínas. O outro com pisada a lagar. E o quarto vidificado em inox com uma bomba de remontagem. Mas nem tudo são rosas. A falta de reconhecimento da qualidade dos vinhos portugueses incomoda o produtor. Se fizermos uma prova cega, Portugal contra a Espanha pode escolher 50 vinhos, nós temos 50. Não sei quem é que ganha. E veja lá como é que mesmo assim os mídia olham para Portugal. Veja as pontuações dadas pelos críticos americanos mais sonantes aos vinhos espanhóis e aos vinhos portugueses. Os vinhos portugueses com muita dificuldade conseguem um 90 ou um 92. Os espanhóis o ano passado tiveram 6 vinhos com 100. Tiveram 38 vinhos abaixo dos 95 pontos. Nós não temos nenhum. Portanto, é dramático, de facto, não sei se é por estarmos aqui neste país tão pequeno, que os mídia continuem a classificar Portugal e não reconheçam a qualidade que está cá. Reconhecem, mas aos poucos. Espanha tem, como lhe digo, não sei quantos vinhos classificados acima dos 95 pontos, mas eu acho que o tempo há de nos dar razão e esperemos que o Portugal consiga chegar ao lugar que realmente hoje em dia todos merecemos. Os filhos do produtor queixam-se por vezes que lá em casa só se fala de vinhos, o que não parece incomodar o chefe da família. O futuro do nome Portugal Ramos e da sua ligação ao mundo do vinho está assegurado. E isto é bom, para a geração dos meus filhos, que já agora a talho de foice, acabou de conhecer o mais velho, mas a geração mais nova está toda muito entusiasmada
em ajudar-me. Eu tenho uma rapariga a estudar gestão, o meu filho mais novo, João Maria, diz que quer ir para a enologia, vai para a agronomia para o ano, portanto, dá-me gozo todo esse legado e dá-me gozo os meus filhos, estes meus filhos mais novos, que assistiram a isto desde os 4 anos, enfim, assistiram a isto tudo, assistiram a isto ter 2.000 metros quadrados, hoje ter 10.000, assistiram a ter 200 barricas, hoje ter 1.200, assistiram a esta revolução, assistiram ao êxito do negócio e, evidentemente, em casa só se fala de vinho, não é? Portanto, os miúdos, coitados, às tantas, papai, não se fala de mais nada. No final do programa de hoje, faço uma visita ao restaurante O Cantinho de São Pedro, em São Pedro de Sintra, bem perto de Sintra, para vos propor um pernil assado no forno, com este aspecto muito aromático, acompanhado com castanhas, batatinha frita às rodelas. Vai ser uma delícia e que vai ser acompanhado por um vinho regional alentejano de João Portugal Ramos, neste caso o Vila Santa de 2006, um vinho elaborado com algumas das castas que se dão muito bem no Alentejo, um vinho muito elegante, um vinho típico alentejano feito por quem sabe e que vai fazer uma belíssima companhia ao pernil assado no forno com castanhas. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.